Olá, amigos de Safras e Mercados, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto, estamos começando nosso Clima na Semana. Vamos falar sobre as tendências do clima para o Brasil, para os Estados Unidos também, não só nessa semana, mas é a semana que vira para o mês de setembro. Vamos falar também como deve ser o clima em setembro. Estou com nossa parceira da Rural Clima, agrometeorologista Ludmila Camparotto. Muito bom dia, Ludmila. Tudo bem? Tudo bem, e você, Alessandro? Bom dia a todos. Final de semana gelado aqui no Sudeste também, sul do Brasil, hein? Fazia tempo que eu não vi um friozinho desse. Ludmila, eu estava falando com o Marco Antônio semana passada que a gente não tinha visto ainda inverno aqui no Rio Grande do Sul, e nesse Exato. final de semana a gente viu bem forte, veio o frio, pegou. Mas vamos falar como é que vai ser. Parece que essa semana vai subir um pouco as temperaturas, vamos conversar sobre isso. Digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias temos vídeos novos para vocês aqui no nosso canal. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações do agronegócio lá estão, nossa consultoria, agência de notícias, cotações, gráficos, enfim, tudo que você precisa de informações e análises. Bom, Ludmila, vamos começar pelo nosso Brasil. O que a gente tem aí de previsão para ao longo dessa semana e depois desse final de semana realmente gelado? Realmente foi um final de semana gelado, com ocorrência de algumas geadas, né, pontuais aí principalmente no Rio Grande do Sul, e a tendência de que essa massa de ar polar ela comece, né, a perder um pouquinho de intensidade já entre hoje e amanhã. Então esse frio gradativamente vai diminuindo em toda a região centro-sul do país. Só que essa massa de ar polar ela empurrou essa frente fria um pouquinho aí para a região mais central do Brasil. Então, durante essa semana, a gente já viu isso no final de semana, mas durante essa semana teremos chuvas em várias áreas produtoras de Minas Gerais, essa região de divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com possibilidade de pancadas de chuvas bastante frequentes durante essa semana. Mesma região de Rondônia, algumas áreas ali do oeste da Bahia, Tocantins, durante essa semana, né, a partir principalmente ali de meados da semana, para o finalzinho aí dessa semana, com possibilidade de ocorrência de algumas pancadas de chuvas que pontualmente poderão até ser mais intensas, né? Então a gente vê ali mesmo áreas do Mato Grosso que muitas vezes pode ter uma chuva até significativa. Então são as primeiras chuvas que chegam aí nessa virada, né, de agosto para setembro na região central do país. Tá? Certo. E, Ludmila, a gente tem então aí a tendência de uma virada de mês com chuvas sobre essas regiões produtoras do Brasil, grande parte delas, né? Sim, Por exemplo, para o café, a gente deve ver aí a abertura de floradas a partir dessas precipitações, né? com É uma certeza. umidade relacionada, a gente pode dizer, essa formação do El Ninho, de chuvas às vezes vindo um pouco mais cedo em algumas regiões? Isso é uma característica do El Niño, sim, dessas chuvas começarem a chegar realmente mais cedo, né? Mas nessa época do ano a gente tem uma alta, né, de pressão que mantém aí o tempo mais aberto realmente na região central do Brasil. Ela está um pouquinho mais deslocada para a África e com isso permite, né, que essas frentes frias comecem a subir um pouquinho mais. Mas é uma característica também pela essa tendência aí dessa, só pelo fato da gente ter esse aquecimento aí das águas pacíficas, as chuvas chegarem realmente mais cedo. Mas elas vêm de maneira muito irregular, Alessandro. A gente vai observar já no finalzinho dessa semana uma nova frente fria entrando, né, no sul do Brasil, que vai levar muita chuva, inclusive, para áreas do Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, a gente tem bastante chuva prevista aí para esse final de semana para essa região mais sul do Brasil e Paraguai. Tá? Muitos perguntam sobre a possibilidade de ventos fortes, e essa é uma característica desse ano. Então, a gente tem essas entradas de frentes frias acompanhadas de ventos mais intensos. Tá? Isso vai ser uma característica esse ano. E aí o tempo volta a ficar mais aberto na região central do Brasil. Então, então assim, os produtores têm que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a gente pode ter uma chuva bastante significativa essa semana, mesmo que de maneira irregular, e depois a gente vai pegar um início de setembro, uma primeira quinzena de setembro, mais seca na região central do Brasil. Então, assim, as chuvas chegam mais cedo, sim, tá? Mas de maneira bastante irregular. E a tendência é de que voltem, né, a ocorrer chuvas na região central do Brasil, mas na segunda quinzena de setembro.
Então, o pessoal tem que ficar um pouquinho atentos a isso. E essas chuvas em setembro ainda serão de maneira bastante irregular. Então, chove aqui, não chove ali. Então, muita atenção aí para quem, né, pensa em iniciar plantios, tá? É verdade, isso que eu ia te perguntar, porque agora começa, né? Já tem algumas regiõezinhas ali já fazendo algum plantio aí de safra de verão, mas começa mesmo a evoluir, né? A partir de setembro. Então é um clima que o pessoal vai ter que ficar atento já com essa previsão aí de uma primeira metade de setembro mais seca, né? Eu E falo, principalmente região central, né? Claro que a gente isso. vê principalmente produtores de algodão agora, né? Que vai poder antecipar, né? Plantio aí de soja, mas tem que ficar bastante atentos porque o mês de setembro tende a ser de chuvas mais irregulares na região central, apesar da gente ter esse retorno mais cedo de chuvas, tá? E, Agora, e, e no sul, Ludmila, no isso que eu ia sul do perguntar. Brasil, eu acho que a gente tem chuvas bastante frequentes, Alessandro. É uma característica realmente, né? Puxada pelo El Niño. Uma semana com chuvas mais intensas, outras nem tanto. Então, uma semana chove mais, na outra semana tem uma frente fria também que pode trazer chuvas um pouquinho mais irregulares, menos volumes, mas depois já tem chuvas de novo. Então, ao longo do mês de setembro, a gente vai ver chuvas bastante frequentes para o sul. Beleza. E, bom, Ludmila, vamos falar então. Mais uma pergunta apenas aqui do Brasil ainda. Chegamos agora ao finalzinho do inverno, né? E ele chegou forte no final. Mas essas temperaturas muito baixas que houve agora nesse final de semana e até o final aí do inverno, a gente deve ter algum risco maior sobre regiões produtoras de geadas, coisas assim? Acredito que não, Alessandro. Eu acho que assim, foi uma semana mais fria realmente. Sempre após a entrada dessas frentes frias, a gente pode ter uma queda de temperatura, mas os modelos não indicam nada intenso, tá? Pelo contrário. Tá? Ótimo. Vamos então agora falar dos Estados Unidos, Ludmila. Como é que está o clima para os americanos, né? Muitas emoções até aqui. Teve período aí de Exatamente, preocupação finalzinho de de seca. agosto. Finalzinho de agosto aí marcado pelo tempo mais aberto, né, e com temperaturas bastante elevadas. E essa é a tendência para esse finalzinho de mês e início de setembro. Ainda teremos poucas chuvas durante essa semana, principalmente no meio oeste americano, são poucas chuvas por lá e temperaturas ainda elevadas. Então é uma fase, né, bastante importante lá para eles, né? Muitas lavouras ali em fase de enchimento de grãos. E eu acho que pontualmente a gente pode ter sim alguns problemas. Nada muito significativo para mudar, né? Volumes, né, de safra de maneira muito significativa, mas pontualmente eu acho que a gente vai ter alguns probleminhas sim. Legal, Ludmila. Muito obrigado, viu? Digo para você que nos acompanha aqui no Safras TV, estar sempre conosco nas nossas redes sociais, elas estão na descrição do vídeo, e vem aí o sexto AgriWeek, uma semana decisiva para descobrir as tendências agropecuárias que vão aumentar a lucratividade dos seus negócios. O evento é totalmente online, gratuito, e as inscrições já estão disponíveis no link da descrição do vídeo. Garanta a sua vaga nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2023. Mais de 10 especialistas nacionais e internacionais vão compartilhar tendências e projeções valiosas sobre o mercado. E este é o momento de aproveitar este combo de conhecimento e aplicar em seus agronegócios. Link na descrição, então, do nosso vídeo. Ludmila, muito obrigado por todas essas informações. Um abraço para você. Boa semana a todos. Boa semana. Tchau, tchau.